É assim quando você se forma, que você vai adquirir seu primeiro emprego. Naquele primeiro dia, tudo é complicado para você. Você não conhece a empresa, você não conhece os funcionários, os colegas de trabalho dele, e você chega ali meio que estranho. É como se você estivesse caindo de paraquedas no meio de um povo totalmente desconhecido. E algumas tarefas são passadas para você, e você tem dificuldade em adaptar. Mas o tempo vai passando e você se adapta. Porque você é adaptável, porque você é inteligente, porque você se molda ao grupo que você vai trabalhar. A criança, quando vai para a escola, quantos anos você tem, velho? Velha, quantos anos você Quantos tem? anos você tem? 7 anos. Hoje vai mais cedo, mas no meu tempo de criança só ia para a escola com 7 anos. Né? Então, 6, 7 anos. 6 anos estava no prédio, depois 7 anos estava no primeiro ano. E aí, a criança, quando vai naquele primeiro dia, a gente da nossa filha, ela chora pra caramba. Primeiro, ela está saindo do seio da família que ela nunca havia saído antes. Ela deixa a mãe, deixa o pai, algumas deixam irmãozinhos em casa, e tem que conviver com outro tipo de vida. Ela tem que adaptar a nova legal. A disciplina que ele imposta a ela, tanto pela direção como pelos professores e os próprios coleguinhas, impõe uma série de disciplinas para que ela comece a adaptar. Então, tudo é complicado. Tudo é complicado. O bebê, quando vem à luz, ele está num ambiente tão aconchegante, tão confortável, e quando ele sai daquele ambiente, ele leva um choque muito grande. Porque a vida dele muda radicalmente. E nessa mudança, ele sofre. E ele começa, então, a chorar. Porque, filosoficamente falando, né? Cientificamente não é assim, mas filosoficamente, depois que ele sai daquele lugar, ele quer retornar. Porque ele não consegue viver nesse novo ambiente. Ele tem que adaptar esse novo ambiente. Então, tudo é difícil. E Jesus está limitando o espécie dele. E tamanho era a sua dificuldade. Tamanho era o seu problema. Um homem, primo dele, chamado João Batista, já havia iniciado para Jesus uma certa plataforma para que Jesus pudesse entrar nesse cenário e dar início ao seu ministério. Mas aquilo não era totalmente suficiente ainda para o Senhor. Jesus precisava de gente. Ele veio para falar com pessoas. Ele veio para falar com a multidão. E onde Jesus foi encontrar a multidão? Onde vocês imaginam? Onde você imagina que Jesus tenha ido para encontrar a multidão? No centro? Não. Centro? Não. Não, na cidade não. Ele foi para o litoral. Mais especificamente na praia. Por quê? Na praia tem muito quê? Turista. Pessoas. Se você for hoje, por exemplo, numa praia do tipo Carapicuíba, lá em São Paulo, quando você chegar na praia, Mongaguá, aqui está lotado de gente. Né? Se você vai em Copacabana, no Rio, se você vai em Camboriú, se você vai em qualquer praia do Brasil, ou qualquer praia do mundo, as praias só estão sempre lotadas de pessoas. Então Jesus, ele foi para a praia. Ele foi para a praia. Agora, não é fácil você chegar numa praia e fazer uma pregação e chamar atenção para si. Não é fácil. As pessoas não estão preocupadas em ouvir você lá na praia. As pessoas estão numa reunião de família, elas estão lá para um divertimento, elas estão lá para tomar um banho, para pegar um sol, para fazer proveito do outro. Mesmo quando viver só lá, não estão lá para isso. Lá no público, lá na auditório. Lá é um lugar de descontração, de banhista, de turista, de pessoas que deixaram tudo para trás para descansar. Eu não vou lá para ouvir nada, mas Jesus vai para a praia. E qual foi a tática que Jesus usou para chamar a atenção? Olha só, abre a sua Bíblia, ou Bíblia para nós aqui, Lucas, cadê eu? Lucas, capítulo 5, do verso 11. Lucas 5, 11. Olha só o que aconteceu lá. Vamos perceber a história de Jesus aqui nesse texto. Lucas, capítulo 5, verso 11. Olha só, vamos acompanhar a leitura desse texto. Está bonito? Está gostoso? Amém.
Certa vez, quando a multidão escutava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lado de Genezaré. Mas os pecadores haviam descido dele, estavam ele. Era um Simão que seguiu e levantasse um pouco da terra, e sentando-se entrava na multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: roga-te, vai a vossa rede para pescar. Então, mestre, trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco. Vendo isso, Simão, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois a vista da festa que havia feito, o Santo dele e de todos os que ele amava. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, disseram Simão: levanta-te do barco a terra, deixar os que seguiram. Os irmãos viram a situação que Jesus já pode encontrar. Ele vai para o litoral, no litoral ele vai até a praia, desce lá na beira do lago, e ele encontra um grupo de pessoas que estavam terminando o trabalho. Era de manhã cedo isso. Era cedo. E um grupo de pessoas, eu gostaria de ter toda a atenção dos irmãos, porque esse texto é muito rico, porque nós queremos hoje à noite nós colocar aqui, tá? Então esse grupo de pessoas haviam trabalhado a noite toda. Eles estavam retornando para a praia e Jesus os encontra lavando as redes, limpando os barcos. Eles trabalharam a noite toda, estavam exaustos, cansados, e não haviam feito nada. E Jesus entra no barco de Simão, desconhecido. Ninguém conhecia Jesus. Muito menos Simão, que era um pescador. E ele entra dentro do barco de Simão e pede que Pedro, de Simão Pedro, afaste com o barco um pouco da praia. E eles entram um pouco dentro do mar. Ficam um pouco distantes. Aqui nós temos alguma coisa para que a gente possa aprender nessa manhã. Em primeiro lugar, por que entrar no barco? Todos os púlpitos hoje, em qualquer palmatório, você vê pessoas mais altas. Os palcos são mais altos do que o nível dos bancos. Para o pregador poder ser visto de baixo para cima. O pregador lá em cima. Jesus entra no barco e ao nível do mar, ele está mais baixo que a multidão. A multidão está mais alta que ele. Jesus está no nível. E a praia, o nível da praia é mais alto que o nível do mar. E a multidão fica em cima, Jesus fica embaixo. Todos os pregadores, que nem eu fiz aqui, querem aproximar das pessoas. Puxam o púlpito e ficam como eu estou aqui, né? Bem juntinho dos irmãos. Jesus entra no barco e pede para afastar. Algumas técnicas aqui nós podemos notar. Afastando-se da multidão, ele tem mais visão. E o povo tem menos audição, mas tem mais visão. Mais visão. Mas a própria corrente do mar ajuda a transmitir a palavra, o som. Porque o som
usa a água como canal, como veículo. Então ela se propaga melhor. Assim como a mata também. Você dá um grito aqui no mato, se você gritar forte, ele vai ecoando, ele vai distante, vai longe, porque as árvores, a mata, ela serve de condutor para o som. A água também serve de condutor. Então Jesus afasta e ele começa a falar. E ele faz uma mensagem ali, e após terminar, em gratidão pelo empréstimo cedido do barco, veja bem, Jesus não faz nada, não existe nada que ele inventou alguma coisa. Nada. Você nunca vai servir a Deus sem receber um troco. Qualquer pessoa que fizer algo para Jesus vai receber 100 vezes mais. Como é que é aquele versículo lá nosso? Boa. Vai. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o pagamento que você recebe por servir a Deus. Então Pedro emprestou o barco, e Pedro pilotou o barco para Jesus, e aguardou Jesus até terminar a sua preleção, a sua palavra, a sua mensagem. E após haver feito isso, uma coisa maravilhosa aconteceu. Jesus falou para Pedro: Pedro, entre da mar adentro, até tal ponto, até tal altura, e você chega lá, lança sua rede. Lança sua rede. O que Pedro fez? Pedro disse: Senhor, nós já trabalhamos a noite toda. Numa linguagem bem vulgar do pescador, diz: nós peneiramos este mar aqui a noite toda. Nós coamos essas águas aqui. E nós não apanhamos nada. Não adianta fazer isso. É perder tempo. O que o Senhor está mandando a gente fazer, nós já fizemos a noite toda. Ademais, nós somos pescadores. E nós não somos simplesmente um pescador, nós temos uma empresa de pesca, porque eu tenho meus sócios, estou aqui todos meus sócios. Nós temos uma empresa que explora esse mar aqui há tantos anos. Muito provavelmente ele tinha dito: esse aqui foi do meu pai passou essa herança para nós, desde nossa bisavô, é que toda a nossa família é pescador, e todos esses apetrechos aqui são os mais modernos que nós temos, e depois de trabalhar a noite toda, nós não temos nada para o Senhor dizer para nós lançarmos a rede. Só que tem uma coisa, Senhor: sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu sei que não vai acontecer nada, mas eu vou lançar a rede. Eu vou obedecer. Eu tenho isso aqui, irmão, muitas vezes. E não me cansarei de dizer: fé não é apenas crer, mas é obedecer. Fé é obediência. Você mostra que você tem fé quando você obedece. Não é quando você diz que você tem fé. Não adianta você dizer que você tem fé. Eu não creio em pessoas que dizem: mas eu sou uma mulher de fé, mas eu sou um homem de fé. Não adianta dizer isso. Isso não é verdade. A fé é quando você executa a ordem que lhe é dada. Então você obedece aquela ordem. E você mostra a sua fé, que você sabe que a coisa não vai acontecer, mas você obedece. E a coisa acontece. E Pedro lançou a rede. E na hora que Pedro lança a rede, ele não percebeu, mas ele havia lançado um cardume tão grande de peixes, que ele ficou aterrorizado. A palavra aqui é aterrorizado. Ele temeu profundamente, porque era tão grande a quantidade que as redes dele começaram a romper. E ele teve que gritar para os seus sócios para chegarem até ali com outro barco, porque no barco dele não cabia mais. E não era um barquinho meia tonelada, era um barco grande, barco de pesca em alto mar. E o outro barco que chegou também foi cheio de peixes. E os peixes, agora, dentro do barco, mostrava a recompensa da obediência à ordem dada por Jesus a eles. Mas isso é fantástico. Você está na igreja há quantos anos? Aqui no Alto,
Quanto tempo você está? Ou você já aceitou Jesus há quantos anos atrás? E as coisas têm sido difíceis para você. Não tem sido fácil. Você tem lutado, tem batalhado, você tem feito o melhor, tem dado o seu melhor, e as coisas não vão para frente. Você volta de manhã, o seu barco está vazio, e você não resta outra coisa a não ser lavar a sua ferramenta de trabalho, que são as suas redes de pesca. Lavar o seu barco, descansar, para retornar no noite seguinte, para o alto mar, enfrentando todas as intempéries lá, do mar, do tempo, da escassez, todos os problemas. E você sabe que na próxima noite é possível que você também não apanhe nada. Mas essa é a sua profissão. Você não pode deixar essa profissão. Você tem que continuar. Aliás, é uma das poucas coisas que você aprendeu a fazer na vida. Você não tem muitas capacitações. E essa já não me rende tanto. E você começa a perecer. E quando você tenta fazer alguma coisa nova, sempre tem alguém que aparece e diz para você: rapaz, não vai dar certo. Para com isso. Quantas pessoas, lembra de fulano, ele já fez assim, não funcionou, ele quebrou, não foi para frente. E você começa a duvidar de tudo, e você também não tem segurança. E você desanima, porque as pessoas não estão ali para te incentivar. Eles estão ali exatamente para te desanimar. Porque ninguém quer ver o outro crescer. As pessoas adoram ver o outro fracassar. Eu já disse que nas novelas, as pessoas que nós torcemos são para as amantes. E nunca torcemos para a esposa do ator, mas para as amantes dele. Queremos que ela fere a verdadeira esposa. Queremos que ela passe a outra para trás. Quanto mais ela passar a outra para trás, mais nós gostamos. A gente quer ver assim. É como a família acreditada, a gente quer ver assim pegando fogo e pagar pegando gasolina. Quanto pior, melhor para nós. Quanto melhor. Um acidente. Você vê um acidente de longe, você vê, imagina, deve ter morrido muita gente. E quando chega perto, não morreu ninguém. De certa forma, você se frustra. Já percebeu isso? Porque o acidente não foi tão violento como você imaginava. Você fica meio frustrado quando morre pouca gente. Ou quando não morre ninguém. Porque o normal é ver muitas pessoas mortas. É do homem, é do pecador. Quanto pior, quanto mais desgraça, é melhor para você contar essa história. Você não tem prazer em contar uma história que houve um acidente e não morreu ninguém. Mas você tem prazer quando você vê um acidente, você vê crianças mortas, idosos mortos, pessoas jogadas, tiradas, cabeças tiradas, que caem um para o outro. Então você conta com ênfase aquela história. Quando você fala no texto, Como? quando o senhor diz você, não está se dirigindo a nós, né? Não, eu estou falando diretamente. O nome do material, as pessoas, né? As pessoas, claro. Não, nós estamos diferentes. Então, irmãos, pense que estava ali agora numa sinuca de bicho. Ele sabia que não ia pegar nada. Ele sabia. Qual era a profissão de Pedro? E a de Jesus? Pregador. Hã? Jesus é pregador. Pregador. Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro, rapaz. Carpinteiro. O que Jesus entendia? A pegaria de madeira, de derrapo, de quadro, de prumo, de régua. Não é? Jesus conhecia isso. Mas Jesus não era pescador. Até porque Nazaré nem era litoral. Ele não foi criado na praia. O que um pescador tem para ensinar aliás, o que um carpinteiro tem para ensinar um pescador? Fazer um barco. Exatamente. Um remo, né? Fazer um barco, fazer um remo. Mas ensinar a pescar não é isso. A qualificação dele. Então, Pedro dizer, mas o cara vem lá, não sei da onde, o cara não entende nada de mar, ele vem ensinar, e você quer ensinar 4 vezes a lista de alguém, Pedro podia falar isso, né? Eu vou no dia de hoje, eu não tinha que chegar nessa época, não havia essa expressão.
Mas se houver, você tem que ir na quarta da missa. Se nós que somos profissionais há tantos anos aqui, e temos a melhor qualificação nessa profissão, e nós não conseguimos nada, você que é um carpinteiro, ainda meio escravizão, aí meio modernão aí, vem dar explicações para nós e ensinamentos de como explicar. Para com isso, rapaz. Não, ele não faz isso. Ele argumentou. Sim. Porque até porque era a personalidade dele. Ele nunca deixava parar as coisas. Ele argumentou com Jesus. Só que ele finalizou seu argumento dizendo, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a frente. Nós não gostamos de fazer coisa nova. Nós não gostamos de mudar hábitos. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta é de trocar seu hábito. E normalmente quando ele troca hábito, ele troca com o pior. Normalmente. E Pedro também não gostava disso. Mas nós temos que arriscar. Alguns anos atrás, a Rede Globo tem uns logos no início do ano, que era mais pessoa que lembra, trabalha com a mesma civil, tem, faz algo diferente. Alguém lembra isso? Eu lembro. Não sei quantas palavras, tente, experimente, faça algo diferente. E nós temos que às vezes fazer algo diferente. Mas a gente não gosta de diferente. O diferente faz mal para a gente. Porque o diferente é duvidoso. Eu sei que o que eu estou fazendo não está dando certo, mas eu não tenho iniciativa para fazer de outra forma. E quando alguém vem me dizer, vamos fazer assim, pastor? Vamos fazer assim, irmão? Eu logo tenho meus argumentos contrários aqui. Eu já experimentei, não deu certo. Pular no peito não deu certo. Por que vai dar certo comigo? Eu nunca quero fazer. Eu continuo a ter pedido. O sábio e o seu aluno, o mestre do seu aluno. Um dia o sábio queria ensinar uma grande lição para o aluno. E ele pegou aquele aluno e distraído. Chegaram no pé de uma grande festa. Tinha um retirozinho, uma casinha pobre lá. Uma chopanazinha. E eles chegaram na chopana, o sábio e o discípulo. Encontraram um homem de short velho, sufrado, uma camiseta rasgada. A esposa, também uma roupinha bem simples, bem batida. Ou algumas crianças pequenas, barrigudinhas, cheia de perna, né? Só de shortinho, de cuequinha. E o sábio mostrou para o aluno, para o discípulo dele, falou, você está vendo? Vamos chegar naquela casa lá, vamos conversar com aquele homem. E chegamos. E ainda vai para o homem. Do que o senhor vive aqui na profissão? Ele falou, olha, aqui nós temos uma vaquinha. E a nossa vaquinha nós tiramos o leite dela. E uma parte a gente toma. E uma outra parte a gente faz queijo. Depois quando ele tem um estoque de queijo, a gente vai para a cidade. E a gente vende queijo. E a gente compra outras coisas que nós precisamos. E foi muito tempo essa vida. Sim, essa vida desde meu pai, meus avós, que dizem que era deles, eu já recebi por herança. E nós estamos vivendo na nossa vaquinha aqui, graças à nossa vaquinha. É que nós conseguimos sustentar a nossa família. Saíram dali, passaram de novo na porteira lá, a vaquinha estava lá. O sábio falou para aquele jovem, pega essa vaquinha e empurra o precipício abaixo. Mas pega a vaquinha e empurra o precipício abaixo. O servo foi lá, o aluno foi lá, meu discípulo foi lá, pegou as costas da vaquinha, puxou a vaquinha e empurrou a cidadela abaixo. A vaquinha morreu. Por que o senhor mandou fazer isso? É a única fonte de renda dessa família. Agora... Calma. Vamos embora. Foi embora. Alguns anos mais tarde, o sábio falou para o discípulo, vamos retornar lá na casa do irmão. Vamos lá ver como eles estão vivendo agora. A perspectiva para o servo, para o aluno, era as piores possíveis. Ele imaginava uma coisa pior. Se ele só tem uma vaquinha para alimentar tudo aquilo, agora nem a vaquinha. Então, que miséria estão vivendo. E quando eles aproximaram, escutaram barulho de máquina funcionando. Eles não podiam ver nada, mas escutavam barulhos. E quando eles dobraram, fizeram uma curva no caminho,
que eles viram lá em cima. A casinha, não era uma casinha, era menor do que uma casa. E eles ficaram, o aluno, o discípulo ficou entusiasmado com aquilo. Será que os vendedores foram embora? Eles viram aqui que é outro proprietário. E chegaram lá e ele reconheceu o proprietário antigo. As meninas, que eram pequenas, todas de calcinha e cuequinha, os meninos, agora eram moças bonitas, saudáveis. Cada moça linda, cada menino bonito, cada jovem bonito, saudável. O homem bem vestido, a esposa dele. Então foram conversar com ele. O que aconteceu? Alguns anos atrás, ele vivia assim, mas dois sujeitos malvados vieram aqui e mataram uma cavaquinha. Jogaram a cavaquinha a precipício abaixo, eles não foram reconhecidos. Jogaram a cavaquinha a precipício abaixo. E desde então nós estamos procurando um outro meio de viver. E eu fiz um empréstimo do banco e comecei a investir na minha propriedade. E eu paguei esse empréstimo e hoje eu sou um grande proprietário. Graças a Deus que eles me empurraram a vaquinha para longe, mataram a vaquinha. E eu consegui agora essa grande fazenda, não é mais um sítiozinho. Agora eu comprei outra terra, anexei a minha propriedade e agora nós estamos fazendeiros. Irmãos, o crente tantas vezes é assim. Ele está vivendo na miséria porque ele tem uma vaquinha. Ele está contente em tirar leite da vaquinha, tomando um pouco e fazer queijo do outro e vendendo no mercado. Quando ele não precisava disso, Pedro estava ali numa situação de calamitosa. Tendo de sustentar sua família, sua sociedade. E eles não tinham recurso mais. Porque sabe que tinha que pagar luz, telefone, água, imposto. É lá que tinha que pagar, fazer compra. Porque cada esposa estava esperando o Pedro, que Pedro era casado, para pegar o dinheiro dele. Ia até o mercado comprar o que estava faltando em casa. Mas não tinha. E todos eles estavam totalmente decepcionados por não haver vivido nada durante toda aquela vez. Mas Jesus tem uma palavra para aquele grupo de homens e dirige expressamente a Pedro. Lança sua rede no mar. Nós não cantamos aqui? Cantamos aqui? Não, né? Depois nós vamos cantar, nós vamos cantar isso. Irmãos, lança sua rede no mar. Ele manda, eu já fiz isso tantas vezes, Senhor. Eu estou cansado uma noite inteira fazendo exatamente o que chegou na mão e eu não fiz nada, não consegui nada. Nem eu, nem meus sócios. Está aqui o nosso barco, todos eles sem nenhum peixe. Está aqui nossas redes intactas do jeito que estava. Do jeito que nós começamos. E nós vamos lavar a rede para ir embora, para descansar, para ver se a noite seguinte a gente consiga apanhar alguns peixes. Porque até aqui nós temos só quebrado a cara. Remamos a noite toda, desgastamos as nossas energias e agora nós estamos exaustos. Estamos apenas na outra vez para poder ir descansando um pouco, porque não temos nada. Mas, como o Senhor mandou, eu vou fazer. Aqui nós temos um princípio, irmãos, que nós hoje de manhã temos que observar com carinho, com muito carinho. Obedeçam as ordens que nos são dadas. Se a Bíblia diz que você tem que fazer tal coisa, faça tal coisa. Há uma contrária a todo o sistema existente, mas faça. Porque Jesus, ele garante para você. Pedro, uma certa ocasião, Jesus disse: Senhor, se for você, mande eu ter contigo aí no mar. E Jesus falou: então vem, Pedro. E Pedro quebrou todos os paradigmas ali. Pedro quebrou tudo que era possível quebrar, leis da natureza. Ele desce no barco sobre as águas. Se Jesus está chamando você, se ele está te dando uma ordem, cumpra. Porque ele garante a sua vitória. Desça do barco e vem encontrar comigo. Então desça, meu irmão. Vem encontrar Jesus. Ah, mas não dá porque tem água. Mas ele não vai acontecer. Desça. Não cantamos que ele é a fonte, né? Como que é aquele lâmpada?
Não tem? Não passamos aqui? Corsa? Não? Não, solta-me. Somos amigos. Nós cantamos isso? Ele aponta, irmãos. Se ele manda fazer, faça. Não renegue. Não conteste. Ou ainda que você o contestar, ainda assim, cumpra o que ele mandou. Faça o que ele pediu para fazer. Vale a pena. Vale a pena. Jesus mandou pôr água com saia, porque havia acabado o vinho. E as pessoas começaram a colocar água. Ele vai cair mais água. E trouxeram mais água. E Jesus transformou a água em vinho. Elias, em um litígio com os profetas de Baal, mandou que na sua oferta colocassem 12 cântaros de água sobre a oferta. E ele pediu que Deus confirmasse naquele momento e desceu o fogo do céu e consumiu a oferta com a água e tudo. Água apaga o fogo. Mas nesse caso a água comeu, lambeu o fogo da palavra de Deus. Se ele mandou, acabou. Mas é impossível. Não é impossível não, porque para Deus não tem impossível. Deus é o Deus do impossível. Nós cantamos também. Deus é Deus do impossível. Faça o que Deus mandou. Se você tiver, Marcinho, vou fazer algo diferente. Vou experimentar. Eu vou tentar. Nós não vamos entender. Né? Vamos ficar aqui. Se você tem algo que Deus mandou você especificamente fazer, faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Não relute com Cristo. Deixe Deus fazer através de você. Eu tenho observado há algum tempo já, e tenho conversado com a minha esposa e tenho tomado uma decisão. Observo que os cultos dos lares sempre é muito bem frequentados. 30, 40, 50 ou 70 pessoas, todas as terças-feiras, nos cultos nos lares. Concorda comigo, irmãos, ou alguém é os números? Quantos tinha lá em casa esse dia? 40 pessoas. Quantas pessoas nós temos normalmente de liberação aqui? Quantos nós temos hoje aqui? Gato, você já viu? Dá uma somada para nós aí. Aqui, tem mais gente na nossa casa do que no MT. Está vendo? E sabe qual que é a visão que eu tenho disso? Sem ofender absolutamente ninguém, porque não é esse o meu objetivo. 37. Não tinha menos do que lá. Tinha quanto lá? 40 e poucos. Não lembro lá, né? 39. Ainda assim tem menos de lá, né? Irmãos, talvez Deus tenha mostrado para nós a indicação de que nós não temos nos apercebidos. E nós estamos continuando fazendo a coisa do jeito que nós vimos fazendo. E nós não temos iniciativa para mudar a coisa. Se lá funciona, nos lares funciona. Só que é oscilante, né? Aqui não funciona. É, Oscilante, porque as pessoas nunca bate de 20. eu te falo uma Se coisa. você pegar o livro do Samuel, Não, mas em casa teve uma época que todos os cultos que tinha, não ia quase ninguém. Não lembro, irmão. Mas deixa eu só te falar isso. Não ia quase ninguém. Teve uma vez que foi Samuel. Isso. Mas só que aí foi o seguinte. Eu fico analisando assim, ó. Aconteceu que numa época de um culto que teve em casa, eu tive que conseguir bancos nos vizinhos, para tudo que foi lá. Meus vizinhos foram, por isso que eu falo que é oscilante. Eu fico olhando assim, que naquele momento, pela minha vizinhança, eu estava bem observado, e pela igreja, também pelo um trabalho que estava acontecendo aqui, eu fiquei bem observado, e deu quase 60 pessoas lá em casa. Então, nós já estamos disse, nós temos de 20, 30, 40, 50, 60 pessoas.
Claro, oscila, o doutor já citou esse número. Né? Só que aqui a nossa oscilação é sempre para baixo. Começo do ano estava 59, né? 59, acho que quase E agora 60. está 58. Tá baixando. Entendeu? Então, qual é o ensinamento? O que nós temos feito em leitura do que acontece, Cristiano? Que no povo no lar, qual que é a nossa sala? Vou botar a sua sala lá, né? É? Umas 30 pessoas na sua sala. E no povo dos quarta-feira, irmão? Quantos 10? No máximo estourando 10. Tem alguma indicação para isso acontecer? Claro que tem. E sabe qual é? É a dinâmica. Ele está na dinâmica do culto. Da dinâmica da reunião. Qual é a dinâmica de lado do nosso lar? Na minha, na sua, na casa do todo nosso aqui. Olha a casa cristiana. Nós chegamos lá, tinha uma mesa posta. Sobre a mesa tinha um balde de café. E ao lado do balde de café tinha uma partiola de... O que era? Torta de banana. Olha, quem que não vai no culto desse? Na casa do Marcelo. Né? E cada casa que você vai, nós estamos muito bem recebidos. Minha feijoada que eu nunca mais disse lá no mar. Ele chamou a mãe dele para a feijoada. Pensa na feijoada. Quem disse assim? Vai fermentar carne. Não percebe isso? Funcionava com Jesus. Acabou o vinho, a primeira coisa que Jesus fez aqui, o que foi? Colocar água e fazer água. Fazer mais vinho. Fazer mais vinho. Jesus era adepto da filosofia. Não tinha comida, o que ele fez? Multiplicou. Você está vendo? Agora, aqui você chega aqui de manhã, se o pessoal não vem, tem uma garrafa. Aliás, esse grande pessoal, fala um pouquinho para mim, vamos ver se está no fogo. Tem uma garrafa de café, se o pessoal não vem, não tem. Ninguém toma café de manhã. De noite você chega, se for desse, você vai lamber a língua. Porque também não tem. Ora, a dinâmica de um e do outro está totalmente diferente. O que eu tenho dito para minha esposa? A partir desse domingo. A partir de hoje à noite. Aliás, vai de manhã, você viu? Não vê mais sobre? Não vê mais tomar café. Nós vamos servir todas as noites daqui. Um lanche depois do culto. Amém, mano? Vai começar hoje. Hã? Mas ela já fez. Está lá em casa. Nós vamos fazer o chá. Ou café, não sei o quê. Até uma sacolada de pão de leite para servir. E nós queremos mudar essa coisa. E nós peguei, eu estou propondo para o irmão Marcos. E quero uma reunião com ele, para a dona Vânia e com os irmãos professores. Para a gente dinamizar a nossa EBD, mudar um pouco a EBD. Nós estamos fazendo uma EBD diferente, dinâmica, moderna, não necessária. Investir naquele, irmãos, pensa um pouco comigo. Se não houver investimento numa empresa, qual é a perspectiva da empresa? Está ali. Quebrar. Vai quebrar. Eu vou mais além. Porque a gente tem, querendo ou não, a gente não vai dar. É verdade. Então, eu falo assim, não é isso que a gente vai conseguir voltar. Porque, querendo ou não, nós não somos. Como era a nossa evento na café da manhã do dia? Quantas pessoas a gente tinha? É verdade. Quantas pessoas a gente tem na café da manhã do dia? Quase nada. Então, quer dizer, quase nada. É. Então, não é isso. Deus, Vai resolver. Deus conosco, eles mudaram a bebê. Resolver, não vai. Isso é coisa variativa que, porque eu falo assim, é nada do ser humano. A gente é de empolgação de mim. Novidade, depois cai na rotina. Depois tá na rotina. Deus conosco mudou a EBD. Deus conosco. Não, disseram o seguinte: vai ter um curso lá em casa. Eu queria convidar todos vocês. Chega na vida do curso, eu talvez vá para ser pastor, mas digamos que não fosse pastor. Eu talvez não fosse na original. A convidei ele sair aqui, eu saí aqui e pronto. Mas se ele dissesse para mim, vai ter um. Depois do curso tem um jantar.
Ah, eu ia considerar como Deus. Tinha pizza hoje na igreja e quase não ficou ninguém lá, hein? Entendeu? Não, mas deram pros meninos também, deram dado. Entendeu? Então, Nossa, menino. se ele falar para mim, depois do teu jantar, mostra para mim que eu vou considerar. E eu acho que eu vou aprender a chegar lá. Pastor, mas a situação hoje também é pensar assim, ó. Depois é mudar tudo. Está muito difícil, porque qualquer pessoa que chega na sua casa ou que chega na casa de alguém oferece alguma coisa. Pensa nisso, não. Então, dessa forma, você chega, o irmão, ou irmã, é um cafezinho, um negócio bem agradável, tem uma água ali, então todas as pessoas gostam de se bem. Então, essa diferença pode sair, entendeu? Então, eu falo para minha esposa, chega lá, sempre que tem um arroz bom, vai comer aquilo ali, eu quero chegar lá, vai fazer isso aqui. Se tem um bife, vai fazer aquele bife. Então, todos nós chegamos com algo, esperando de receber alguma coisa. É um café, uma coisinha. E o ser humano, hoje, nada... Trabalhamos por quê? Para poder. E a casa do mesmo Deus, de novo, quando eu falava para a escola. Por que nós estamos no bar não faz de novo? Aí a escola fala assim, não, vou pegar uma bolachinha, vou perguntar assim, e eu faço assim. Mas eu disse, você tem que ter essa data, não, você pode perguntar de novo. É verdade. E você veio, dar lanche no nome junto da noite, gente. Eu tenho que estar aqui, em primeiro lugar, eu tenho que ter minha responsabilidade também. Perfeito. Concordo com a irmã? Concordo com a irmã? Concordo com a irmã? Porém, tem uma ideia um pouco além do que a irmã está colocando. Eu não venho aqui por causa do lanche. Eu não venho aqui por causa do pedaço de pão, ou uma bolacha, ou seja lá por causa de coisa. Eu venho aqui, espiritualmente falando, por causa de Deus. Só que se eu posso unir útil e agradável, eu unirei útil e o agradável, porque se eu posso vir no culto, cantar, louvar a Deus, adorar a Deus, e voltar, depois tomar um lanche e voltar para casa, porque lá em casa, toda vez que nós chegamos no culto, graças a Deus, eu e você, tomamos um lanche na nossa casa para dormir, principalmente no domingo à noite, ou um chazinho quente, uma coisa assim, né? A gente toma. Se a gente toma aqui na igreja, amém? Eu não estou pregando, não estou dizendo que todo mundo aqui é boa de forma, e que só vai na igreja por causa da comida. Mas aí não, eu saí com outro problema. Aí eu digo, lembra que em janeiro que eu falei assim, não, esse ano a gente nós comemoramos o aniversário assim. Fevereiro nós comemoramos, março nós comemoramos. Não, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos colaboração, nós não temos nada. Não teve o outro mês de março. Aí você fala assim, hoje nós não temos. Aí o outro diz, não tem, o outro não tem, o outro. Sabe, eu falo assim, as coisas ficam meio caem vazio. Acaba caindo discreto. Mas, irmão, essa questão de lanche de noite, Pastor, tudo quanto é igreja que a gente pastoreou, todas elas a gente servia lanche de noite. Servia café, servia chá. Agora, o que está faltando para nós aqui? Está faltando união. Ontem à noite, no detalhe, conversei com a irmã Luciana. Eu fui bem claro, a irmã José estava lá e eu falei essa questão. Aqui, o ano passado, funcionou muito bem. A irmã falava por mês, e depois voltando para a igreja. Esse ano, eu tenho visto aqui, com muita frequência, a Silvia Gama e a Fátima. E as outras? Não tem nenhum irmão. Então é pesado para uma e para outra estão pensando. Mas eu não estou dizendo que ele vai toda a semana pedindo. Eu vejo a José também, e eu vejo a Presidente aqui, a irmã Leonor. Eu já vi vocês aqui. Eu já vi, mas não estou dizendo que é só essa que faz, não é isso. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou dizendo é que você, desculpe, é que nós precisamos nos unir. Então vamos nos unir em prol da feijoada. Nós temos uma tarefa aí. Sim, mas Temos um desafio. Só que aí, olhando para esse fato que o pastor está falando, às vezes se a gente aplicar muita coisa sem usar recursos próprios da igreja, pesa também para os irmãos, porque quanto ao participativo são só alguns. Quanto custa fazer? Hã? 20 centavos. 20 centavos. É uma chance. Muito bem.
20 centavos. 20 centavos no pão. Nós compramos 50 pães a 20 centavos, dá quanto? 10 anos. 50, 2 R$2. Não, 10 reais não. reais. Dá 50 pães a 20 centavos. 2 vezes 10. 10 reais. 10 reais. É pesado? Não é. Não é. Por mês, 40 reais. Agora, como? Não burocracia para quem não funciona. Não burocracia. Ninguém vai se lembrar da caixinha. Esquece. Esquece, você vai estar. Pastor, eu acho que a igreja ela tem que ser igual o pastor pegou hoje. Já não está dando certo a coisa.